Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 1, versos de 20 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e das cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amarei na cidade, e vós escarnecedores desejareis escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Queridos, nós estamos vendo aqui, inicialmente, como nós falamos anteriormente, que o livro de Provérbios é um livro de um pai que escreve para um filho. É um livro de instrução. E nós vimos também que, por não ter um nome determinado, Salomão escreve esse livro, mas ele não escreve destinado exclusivamente para o seu filho. O nome dele não está presente aqui, porque se fosse um livro exclusivamente para o filho de Salomão, o nome dele viria. Isso seria praxe na literatura da época, principalmente dos livros de sabedoria. Mas nós vimos que não há um nome específico, ou seja, Salomão escreve para os jovens de Israel, para os filhos da aliança. Não é um conselho particular para o filho dele, mas um conselho para todos aqueles que são crentes. Aqui é a instrução da palavra de Deus, nós estamos vendo isso, é a sabedoria de Deus que está sendo apresentada aqui. O livro de Provérbios ele tem um caráter muito semelhante ao livro de Tiago, que também, em certas situações, ele é considerado um livro sapiencial, porque ele vai apontar para a prática de vida. Ele vai apontar para uma religiosidade prática, ou seja, aplicarmos no nosso dia a dia, nas nossas relações, os ensinamentos da palavra de Deus. E aqui nós temos o primeiro interlúdio, como nós já falamos, nós temos aí a primeira parte desse livro, a primeira coleção, que é do capítulo 1 ao capítulo 9, e aqui nós temos um interlúdio entre os dois primeiros discursos do pai. Aquele do verso 8, começa no verso 1, a sua introdução, mas seria necessário, propriamente dito, o verso 8 até o verso 19, e aí o capítulo 2, verso 1, começando com esse outro discurso. E aqui nós temos um apelo da sabedoria, que na realidade é um apelo da sabedoria ao ingênuo, ou seja, ao nécio. A palavra nécio aqui, que foi traduzida como nécio, é a mesma de simples do verso 4, que pode ser traduzido também como ingênuo. E na primeira vez que nós expusemos o livro de Provérbios, esses primeiros capítulos, nós explicamos o que isso significa. O ingênuo é aquele que não tem uma pessoa extremamente crédula, acredita em tudo que se diz, não tem, é imaturo. E o que o livro de Provérbios vai fazer com esses jovens, com esses que agem dessa forma, é dar maturidade, dar sabedoria, porque nós vemos que
que a ingenuidade, a simplicidade, ela pode ser pecaminosa. Outra coisa interessante que nós vamos ver aqui, que a sabedoria é personificada na forma feminina. Então, todas as vezes que se refere à sabedoria, ela é representada, ela é figurada como a imagem de uma mulher. E por que isso? Simplesmente porque a palavra sabedoria, Hokmah, no hebraico, é feminina. Então personifica-se a sabedoria, né, dessa forma. Mas essa sabedoria que está sendo personificada aqui é a personificação da sabedoria de Deus. Alguns teólogos dizem que essa sabedoria é a personificação do próprio Cristo. Pois lá no capítulo 8 de Provérbios, nós temos um outro discurso a respeito da sabedoria. Ela é apresentada em alguns versos, tendo uma certa independência de Deus. E por causa disso, alguns dizem, eu creio que acertadamente, que essa sabedoria significa a personificação do próprio Cristo. Depois que o pai, o escritor de Provérbios, Salomão, ele apresenta a mulher como a sabedoria como uma mulher pregadora nas calçadas, grita na rua, no alto dos muros. O pai vai desenvolver esse discurso dessa personificação com uma duplicidade simétrica extraordinária, que nós vamos chamar aí de quiasmo. Nós vamos ver essa simetria na estrutura do verso hebraico. Então eu gostaria de só apresentar essa estrutura, por quê? Porque é interessante. O que você tem? Você tem, por exemplo, nos versos 20, 21, você tem uma estrutura em paralelo. Há um paralelismo, paralelismo sinonímico, ele é muito comum na poesia hebraica. Então você tem, por exemplo, grita na rua sabedoria, do alto dos muros clama. Então grita e clama fazem um paralelo. Esse paralelo é um paralelo transverso, ou seja, se fosse um paralelismo sinonímico, você teria um elemento no primeiro verso e no segundo verso uma repetição desse elemento com o seu objeto. Por exemplo, verso 22. Até quando, honestos, mais fácil de ver, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Então nós temos um paralelismo sinonímico aí. Nécio, amor à necessidade. Escarnecedor, desejo do escárnio. Nécio, escarnecedor, necessidade, escárnio. Quando isso é invertido, nós temos um quiasmo, ou seja, até quando nécios amareis a necessidade e desejareis os escárnios escarnecedores. Quando inverte essa ordem, nós temos um chamado quiasmo. Por que entender isso? Porque nós vamos ver duas estruturas aí. A estrutura paralela, de verso a verso, às vezes sinonímica e às vezes quiasmo, e uma estrutura maior, quiasmática, em que você começa um tema que esse tema ele é repetido lá no final. Na outra ponta. E o seu objeto, a imagem que ele está apontando, ou seja, nécio, amar a necessidade. Aí o desejo do escárnio, o escarnecedor. Aí você vai ter esse paralelo de ideias aqui, na estrutura completa, ou seja, não será mais uma estrutura verso a verso, mas vai ser uma antítese ou uma ligação de ideias. E a gente vai ver isso aí. Por exemplo, os versos de 22 a 23.
nós podemos chamar aí dessa primeira parte, ou seja, do A, vamos classificar como A. Até quando honestos amareis a necessidade? E vós escarnecedores desejareis o escárnio? E vós loucos aborrecereis o conhecimento? Aí você vai ver o paralelo desse tema lá no final do verso, lá no verso 32 e 33, onde ele retoma os nécios e os loucos. Ele retoma esse tema agora lá no final. E aí nós temos a primeira parelha de versos, onde ele cita esse nécio e esse louco, e lá no final, a segunda parelha de versos, citando também esse nécio e esse louco, agora dizendo qual é o final deles. E nós vamos perceber que esse texto da Escritura, ele vai começar com um grito da sabedoria para os ouvintes, grita na rua sabedoria, e lá no verso 33, nós vamos ver o seu oposto. Mas o que me der ouvidos habitará seguro. Nós estamos vendo um quiasmo aí. Não mais de versos, mas de ideias. Onde ele retoma agora, de uma forma oposta, ou como a gente chama na poesia, antitética. E por que isso é interessante? Porque nós vamos ver que nessa parelha de versos, o centro do quiasmo é a mensagem que ele quer transmitir. Então nós temos a primeira cabeça, 22 e 23, paralelamente nós temos lá o 32 e 33. Aí nós temos a segunda parelha de versos, poderíamos chamar de B e Belinha, os versos 24 e 25, diz assim: mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. E aí nós vamos ter a parelha dos mesmos versos no verso 30 e 31. Não quiseram o meu conselho. Percebam que ele retoma a mesma ideia. Desprezaram a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos. Olha o que você vê lá no verso 25b. Da rejeição, do verso A, rejeição do meu conselho. 30, não quiseram o meu conselho. 25b, não quiseste a minha repreensão. B, desprezaram toda a minha repreensão. E aí, você vê a última sequência de parelha de versos. É interessante isso, que quando o poeta hebraico, judeu, ele escreve dessa forma, a mensagem central estaria, no caso aqui, no meio. Ou seja, na parelha de versos que nós vamos apresentar agora, que a gente poderia chamar de 6 selinha. Ou seja, verso 26. Também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. E aí você tem o paralelo a esses versos, nessa parelha, o verso 28. Então me invocarão e não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O que está acontecendo aí? Essas ideias elas estão sendo retomadas, ou de forma antitéticas, ou de formas de consequência. E a ideia aí de quando o poeta faz o verso, nessa estrutura quiasmática, o centro, o ensino que se quer dar, está aí nessa parelha de versos do meio. É no ponto da sequência do quiasmo, na interseção. E qual seria a mensagem desse padrão concêntrico? Começa aqui, aí tem o parelho, aí tem o parelho, e no meio você tem esse parelho de versos, com essa mesma ideia. Ou seja, qual a ideia que ele está querendo mostrar aqui? Nessa parelha de versos, do 26 ao 29, também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei, vindo o vosso terror com a tempestade, como o redemoinho, quando vos chegar a angústia, então me invocarão, não responderei, procurar-me-ão, porém não hão de achar. Percebam como está repetido, porque nós temos a parelha e C selinha. A mensagem central está aí. E qual é a mensagem central desse trecho poético?
não há segunda chance para o nécio. Essa é a ideia central nesse texto. Não há segunda chance para o nécio. Nós vamos perceber aqui, nesses versos, uma justiça absoluta. Ou seja, verso 24. Eu chamo e eles recusam. Verso 28. Eles me invocam e eu não respondo. Nós temos aí uma justiça absoluta, ou seja, um ato de retribuição. Porque eu clamei e vós não atendestes, quando vocês clamaram. Quem não vai atender sou eu. Essa é a mensagem central desse trecho de Provérbios. E agora nós vamos ver como isso se dá. Lembrem-se sempre, porque é essa a perspectiva da poesia. Fazer com que vocês lembrem do quê? Da ideia central. Da ideia principal que quer ser transmitida aqui. Não há segunda chance para o nécio. E aí agora nós vamos entender, com essa exposição, o que ele quer dizer com isso. Hoje nós vamos só até o verso 23. Agora, a partir do verso 20, nós temos o ambiente do sermão, ou seja, aonde está sendo pregado. É interessante que quando eu comecei a estudar o texto, a primeira coisa que me veio à mente, nesse caso aqui, foi quando eu estava vindo para cá, né? Vindo para cá, sempre quando eu venho para a igreja, ou vou pregar antes, eu dou uma olhadinha antes, sempre faço isso. Sempre dou uma olhada antes, e às vezes sempre surgem coisas novas, que a cabeça fica martelando, né? Você prega, você estuda, né? Melhor dizendo, e aquilo não sai da sua cabeça, você fica todo o tempo pensando sobre aquilo. E as ideias vão surgindo, né? O Espírito Santo vai agindo na sua mente e fazendo lembrar de outras coisas na Escritura. Mas é interessante que nesse verso 20 aqui, a primeira coisa que eu me lembrei, que ele mostra que o ambiente do sermão, ou seja, o ambiente da pregação, foi de Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador. Que diz assim, o semeador que saiu a semear. E ali, na parábola, não tem um lugar específico para lançar a semente. Na nossa cabeça, o lugar específico seria uma boa terra. Uma boa terra é uma terra que é preparada para aquilo, que é arada, que é tirada os sulcos, as pedras, adubada, e aí só depois a gente lança a semente. Mas na parábola do semeador você não vê isso. É lógico, por quê? Porque o objetivo da parábola é mostrar que a proclamação do Evangelho, ela é ostensiva. E nós devemos pregar e lançar a semente em todo qualquer terreno. Essa é uma das mensagens ali de Mateus, capítulo 3, da parábola do semeador. E nós vamos ver isso aqui também. É um pai que está instruindo seu filho, mas ele não está falando somente para o seu filho. Aqui ele está dizendo, grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas da cidade, profere as suas palavras. A sabedoria precisa ser ouvida por todos. Ela não está esperando que a sua audiência vá até ela. Pelo contrário, ela vai buscar esses. E aqui nós estamos vendo que a missão do ensino, por mais que tenha um pai aqui, a ideia de um pai que ensina ao seu filho no ambiente familiar, nós vamos ver que a proclamação da justiça, a proclamação da verdade, ou no contexto aqui, a proclamação da sabedoria, é tanto no lar quanto em ambiente público. Porque a Escritura está dizendo, grita na rua. E a ideia aqui é fazer contraste entre o ensino que estava sendo dado dentro de casa com o ensino ostensivo.
E a imagem aqui, quando ele diz, grita na rua, nas praças, levanta sua voz, no alto do muro, à entrada das portas da cidade, é a imagem do pai que também se assentava à porta da cidade. E a gente sabe que na antiguidade, ali no tempo de Salomão, as pessoas que se assentavam na porta da cidade, elas se assentavam para julgar e para fazer negócios. Ou seja, aqui está sugerindo a imagem de um pai que também se assenta à porta da cidade, fazendo todo o esforço para alcançar o povo não comprometido com os ensinos desse pai. E isso me faz lembrar uma situação muito semelhante da Escritura. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 9, Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, segundo alguns historiadores e também alguns teólogos e comentaristas, que Ló, ele era um juiz. Provavelmente ele era um homem que julgava as questões ali em Sodoma. Tanto que nesse verso 19, nesse verso 9 do capítulo 19, ele diz assim: eles porém disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele estrangeiro vem morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Então a ideia que se tem é que Ló assumiu ali em Sodoma essa posição. Ele julgava, e as questões eram julgadas na porta da cidade. E provavelmente essa imagem aqui desse pai, além de ser pai, ele era juiz da cidade. Era alguém que tinha uma importância singular, e por causa disso ele proferia, ou seja, ele pregava a sabedoria. Ele grita na rua, a Escritura está dizendo que ele grita na rua, ele grita para ser ouvido. E mais precisamente aqui em lugares públicos. E é interessante porque essas indicações, elas não são aleatórias ou ao acaso. Esses lugares, essas praças públicas, eram áreas amplas que ofereciam espaço para transações comerciais, reuniões públicas. Eram áreas de grande movimentação. E o objetivo era que esse discurso fosse ouvido e fosse dirigido a todos. Ou seja, ele fala, grita, ele levanta sua voz. Ou seja, ele fala com fervor, ele fala com emoção. E nós vemos aqui nisso a necessidade, a grande necessidade de todos, e essa é a perspectiva, darem ouvidos às palavras de sabedoria, por causa das suas consequências, por causa da necessidade que o homem tem de viver por meio dessas palavras, dessa sabedoria, e por causa do juízo que vem quando rejeitamos essa palavra. A imagem poética da sabedoria é uma imagem de uma mulher, mas ela não é uma mulher comum, ela não é uma dama. Ela grita, ela repreende, ela debate, ela ameaça, ela diverte, ela ri. É uma imagem sui generis de uma figura feminina. E essa imagem representa a imagem de uma pregação que faz estremecer o púlpito e faz os seus ouvintes sentirem o fogo do inferno como nenhum outro. Aí no verso 21 nós temos a parelha, ou seja, o par semelhante do verso 20. Nos altos muros clama, ou seja, na rua, altos muros, em lugar público, para que todos ouçam. E clamar aqui, no original, tem a mesma ideia de gritar, é a mesma palavra praticamente. E aqui nós temos a contraparte do verso anterior, esse paralelismo que nós acabamos de ver aqui. E dos lugares altos, para que todos ouçam, para que ela seja ouvida, essa sabedoria seja ouvida de longe.
a necessidade que temos de proclamar a verdade nesse mundo. Eu me lembro de um episódio do povo de Israel, que eles estavam em cerco e alguns leprosos saíram da cidade porque iam morrer. E aí eles vão para o acampamento do inimigo. A gente vai morrer mesmo, de repente lá a gente acha alguma coisa para a gente. E eles se dirigem para lá. E aí o que acontece? Eles chegam no acampamento, os inimigos de Deus, e todos estão mortos. E existem despojos, os despojos que eles conquistaram, de outros que estavam todos ali à disposição deles. E eles entram na cidade, comida, riqueza, tudo ali, as pessoas mortas, tudo jogado ali. Eles entram na cidade e aí um diz para o outro: nós precisamos avisar o povo de Israel, porque lá o pessoal está matando um ao outro, está se comendo. E aqui a gente tem fartura. Aí um deles chegou e falou assim: não vamos avisar ninguém, vamos pegar e vamos embora e tal. Aí ele disse assim: se nós não avisarmos, nós seremos tidos por culpados. E aí eles voltaram para Jerusalém e proclamaram aquilo que eles tinham visto de forma retumbante. Essa é a mesma ideia que nós temos aqui. Uma pregação ostensiva, um ensino que liberta e salva vidas. Quando ele, no verso 21, ele diz: nas entradas das portas da cidade, como eu disse, ali nesse lugar, onde as pessoas faziam reuniões, onde as transações comerciais eram feitas, onde os juízes julgavam as questões administrativas, civis. A ideia que, quando se diz que essa sabedoria deve ser proclamada nesse lugar, é porque coisas como essa, comércio, corte, administração, que essas coisas não podem ser exercidas plenamente sem a sabedoria. Essa sabedoria divina que está apresentada aqui. Ou seja, ele está referindo-se que essa sabedoria é necessária à nossa vida cotidiana, à nossa vida diária, ao nosso dia a dia. E aí, a partir do verso 22, nós temos o que a sabedoria clama e grita, ou seja, o seu conteúdo, o sermão propriamente dito. E começa assim: até quando honestos amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. E aqui nós temos uma advertência na forma de um apelo para que esses jovens ingênuos não rejeitem a repreensão severa que a sabedoria está a proferir. E sua pergunta vai ser acompanhada a uma acusação. Ou seja, até quando amareis? Amor à tolice, o amor à estupidez, o amor à ignorância. E a ideia aqui, queridos, é interessante isso, porque a gente vê como nós estamos perdidos. A ideia aqui é que esses jovens, eles tinham um passado histórico. Ou seja, eles foram ensinados em casa. Eles tiveram conhecimento da lei de Deus. Eles tiveram contato com essa sabedoria. Eles foram ensinados pelos seus pais, mas rejeitaram. Rejeitaram o ensino de seus pais em casa. Aí nós olhamos para a nossa realidade hoje. Quem faz isso? Quem ensina essa sabedoria da palavra de Deus em casa? Poucas famílias cristãs fazem isso. Essa é a nossa realidade. Poucos fazem isso como deveriam fazer.
E se os crentes fazem pouco isso, o que se espera do mundo? Você vai esperar coisa boa do mundo? Como essa política que diz que a nossa pátria é uma pátria educadora e acha que a educação vem da escola? A educação vem do lar. Você não tem educação no lar. Perdido. Não houver instrução no lar, não pode esperar nada. Você tem que contar não é com a graça de Deus, não, é com a sorte. Tá? Não é com a graça de Deus que você tem que contar. Então, como não existe sorte, eu estou falando para crentes. Nós desprezamos os meios ordinários e queremos ser abençoados. Ele está falando de publicar a sabedoria, proclamar essa sabedoria. Por quê? Porque se ela não for proclamada, ela não vai ser conhecida. E se ela não vai ser conhecida, consequentemente, ela não será vivida. Aqui ele está fazendo uma advertência na forma de um apelo para aqueles que tiveram ensino, mas rejeitaram esse ensino. E a publicação ali em público na praça é para aqueles que nunca tiveram, agora tivessem esse ensino e pudessem se moldar a ele, pudessem se voltar. Esse é o objetivo da pregação do Evangelho. E aqui a ideia fica uma ideia explícita de que esses jovens passaram do limite da idade de prestar contas e deveriam ter decidido anteriormente, assumido um compromisso com a sabedoria deste livro. Ou seja, com aquilo que eles foram ensinados dentro de casa. Entretanto, ao invés de aceitarem esse ensino, esses jovens apostatam e amam a tolice. Amor aqui, queridos, significa um sentimento de desejo ardente que flui do indivíduo, levando a ir atrás, a buscar o objeto amado. Ou seja, o nécio está buscando a tolice, a ignorância, a estupidez. E ao invés de uma disposição para adquirir de forma consciente e se conservar na sabedoria revelada por Deus, se conservar no Senhor, eles têm um desejo apaixonado de permanecer sem qualquer compromisso e abertos para o pecado sedutor. Por isso que ele diz: até quando, honestos, amareis a necessidade? Só que nesses aqui é ingênuo. Vamos dizer que parece que há uma gradação aí. Ou seja, o texto está se voltando não para o escarnecedor e o louco, porque esse, nós vamos perceber, eles rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a sabedoria e o ensinamento pela sua própria determinação, pela sua própria vontade. O nécio é aquele ingênuo. O nécio é o simples, que dá crédito a qualquer coisa, que ouve qualquer coisa e vai atrás. Ele precisa de sabedoria, ele precisa de maturidade, ele precisa de conhecimento para se tornar um sábio. Mas esses escarnecedores e loucos, eles são estultos, são insensatos. E por que Salomão coloca nessa parelha de versos, que não, às vezes que não é muito comum, tá? Três versos, como você vê lá no Salmo 1, porque geralmente, a gente nunca pode dizer isso, né? A poesia é assim, é assado. Mas existe geralmente uma forma que é mais recorrente. Mas você vê lá no Salmo 1, essa mesma parelha de 3 versos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, que não se detém, que não se assenta. 3 parelhas de versos. E aqui nós temos 3 parelhas de versos em estrutura sinonímica.
Isso foge um pouquinho. Por que ele faz isso? E por que ele faz isso? Ele, de uma certa forma, ele está comparando aqui os nécios aos escarnecedores e aos loucos. A esses que já estão do outro lado. Esse jovem não. A chance, ainda com uma possibilidade para ele. Mas para os escarnecedores e loucos, eles estão perdidos. Porque ele quer chocar esse jovem ingênuo com essa comparação. Pois eles se encontram os três, se apostatando dos ensinos que foram dados. E dessa forma, eles são semelhantes. Quando o nécio, jovem inexperiente, age de tal forma que mostra amar a tolice e a ignorância, ele está sendo igual ao escarnecedor e ao louco. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele usa esse tipo de linguagem tão dura para mostrar àquele jovem o caminho que ele está trilhando e aonde ele vai chegar. Na loucura e no escárnio. E aí ele compara esse nécio com esse escarnecedor. Vós, escarnecedores, ele está colocando aí, parece todos na mesma situação. Tá? Ou seja, como se ele estivesse dizendo: você, jovem, pode se tornar um escarnecedor. Por quê? Porque o escarnecedor é aquele que resiste à repreensão. Provérbios capítulo 9, verso 8. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Tá? Verso 8. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Por quê? Porque o escarnecedor é aquele que resiste à instrução, como o nécio, como o simples está fazendo. O escarnecedor é aquele que deseja o escárnio. Tá? E a ideia aí é cobiçar para si mesmo o dom do escárnio. É essa a ideia. Tá? Eles zombam. O que o escarnecedor faz? Ele zomba, ele despreza a sabedoria de Deus. Eles apresentam uma atitude ofensiva de desdém e menosprezo quanto a Deus, quanto à sua palavra, quanto à sua sabedoria, quanto ao temor do Senhor. E esse desejo aqui, ele é um desejo intenso, é um anseio intenso por algo que é considerável, deleitável, agradável e desejável. É um sinônimo de amar na língua hebraica. É como se ele estivesse dizendo: os nécios amam a necessidade e os escarnecedores amam o escárnio. Eles acham a zombaria, o desprezo a Deus, o desdém às coisas do reino de Deus, o menosprezo quanto à sabedoria de Deus, a palavra de Deus, ao temor do Senhor. Isso é escarnecer. E o que nós vamos perceber também nessa configuração, ou nessa definição aqui como escárnio, escarnecedor, que ele tem uma falta de disposição moral dentro de si. Ou seja, a sua natureza humana, a sua natureza despreza a moralidade de Deus. Não tem isso dentro de si. E aí não se compara somente com o escarnecedor, mas compara também como o louco. O nécio é comparado como louco. O louco aqui, ele é classificado como uma pessoa estulta ou obstinada por causa de uma propensão em fazer escolhas erradas.
Às vezes você tem a necessidade de, por exemplo, citar a palavra no hebraico, mesmo que vocês não conheçam, porque você vai ver muitas vezes a tradução diferente. Por exemplo, você vê aqui nécio, mas essa palavra nécio no original, se eu não me engano, é petaim. Tá? Eu não sou um conhecedor profundo de hebraico, eu tenho um conhecimento superficial, vamos dizer assim. Mas é a mesma de simples. E às vezes você vai ver, como nós vamos ver mais adiante aí, essa palavra ou outras sendo traduzidas na nossa língua de outra forma. Aqui louco seria quesil do hebraico. E o quesil, o louco, ele apresenta um estilo de vida atraente para aquelas pessoas que são imaturas, que são ingênuas, mas que esse estilo de vida pode levar à destruição e à ruína. O louco é incapaz de ver qualquer caminho ou conduta adequado, e ele não se concentra naquilo que é certo, como nós vemos lá em Provérbios, capítulo 17, verso 24, Provérbios 17, 24, que diz assim: a sabedoria é algo do inteligente, mas os olhos do louco, é a mesma palavra que existe, aqui foi traduzida como insensato, vagam pelas extremidades da terra. O louco, o estulto, o arrogante, o estúpido, o insensato, todas essas palavras são palavras que representam no original o quesil. O louco imagina que é capaz de alcançar a sabedoria, quando na verdade não tem nenhuma inclinação para essa sabedoria. Como nós vemos no mesmo capítulo de Provérbios 17, no verso 16, que ele diz assim: de que me serviria o dinheiro na mão do insensato? Aí seria quesil, louco, para comprar a sabedoria. Ele não possui inclinação para isso. Ele também não tem qualquer prazer no entendimento, como nós vemos em Provérbios capítulo 18, Provérbios capítulo 18, verso 22, que ele diz assim: o que acha uma esposa... Opa, não é o 22. Vamos passar. Eu provavelmente anotei errado aqui, não vou agora. Agora não vou conseguir lembrar. Capítulo 18. Isso. O insensato, eu botei 22 aqui. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Ou seja, o louco aqui, essa palavra aqui, insensato, é quesil, é louco, é a mesma palavra que foi traduzida lá. Quer dizer, ele não tem prazer no entendimento, ele odeia o conhecimento, como nós estamos vendo aqui no verso 22, e por isso ele não escolhe o temor do Senhor. Verso 29, porquanto aborreceram o caminho e não preferiram o temor do Senhor. E o fim dele, o fim da complacência do louco, do estulto, é a sua própria destruição. Como nós vemos no verso 32. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Percebam, queridos, a força desse argumento que o Salomão, o pai, está colocando aqui, no momento em que ele compara o nécio, o simples, com o escarnecedor e com o louco. É como se ele estivesse dizendo: se você continuar nesse caminho, você será igual a eles, porque você está comendo, se apropriando das mesmas coisas, se alimentando das mesmas coisas que eles se alimentam. Por isso que ele diz no verso 23, ele diz: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Esse texto aqui é maravilhoso. Por quê? Porque a sabedoria está convidando esses jovens nécios a se voltarem para ela. E a palavra traduzida por atentar aqui
não sei nem por que eles traduziram dessa forma, tá? Mas é retornar, é voltar. É uma palavrinha no hebraico que é shuv. E é engraçado porque essa palavra, todas as vezes que no Velho Testamento você fala sobre arrependimento, essa palavra é usada. A palavra shuv dá a ideia de você andar fisicamente numa direção e mudar dessa direção e ir para outra direção. Essa é a palavra que é usada no Velho Testamento para arrependimento. Arrependei-vos. Quando há uma chamada ao arrependimento, essa palavra é usada. E aí, é interessante nós percebemos o que essa palavra significa, não só nesse sentido, mas também porque ela vai pressupor que eles tiveram uma instrução dentro dos seus lares e que precisam dar ouvidos a ela, ou seja, eles precisam voltar a essa instrução. E quando não há essa instrução? Às vezes a gente acha que estamos contando com a graça de Deus. Nós estamos contando com a sorte. E a gente sabe que sorte não existe. Alguns educadores dizem que quando você não educa, você está educando. E é verdade? O que nós podemos esperar se dentro dos nossos lares nós não estamos instruindo os nossos filhos? Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos perceber que principalmente no Velho Testamento, tá? E nós, abrindo aqui um parênteses só para dar uma agulhada, né? Nós cremos na Bíblia. Então nós não fazemos distinção entre Velho e Novo Testamento. Tá? Nós vemos a continuidade da revelação progressiva. Porque quando nós alijamos o Velho Testamento, nós podemos provar o que a gente quiser no Novo Testamento. Porque tudo que nós temos no Novo Testamento está fundamentado no Velho. E muita coisa que você não tem no Novo Testamento tem no Velho Testamento. Lembre-se da pregação de Apocalipse. A ligação que João faz com o Velho Testamento. Você não vê ele fazendo ligação nenhuma com o livro nenhum do Novo Testamento. Somente com o Velho. Tá? Então esqueçam de pensar que o Novo Testamento é uma nova dispensação. Não, isso não existe. A Bíblia é uma coisa só. Tá? Você quer ver um princípio no Novo Testamento? Vai lá no Velho, você vai ver. Desenvolvido lá. Apresentado no Novo Testamento. Só para aliviar um pouco a alma. Então o que nós podemos esperar? Se você for ver o Velho Testamento, todas as instruções para a igreja são para família. Você não vê a Bíblia chamando o pastor para cuidar do filho dos outros. Você não vê dizendo que o pastor é o cabeça da esposa dos outros ou o pai do filho dos outros. Essa é a responsabilidade de cada um. O pacto de Deus com a sua igreja é um pacto familiar. Ele chama os homens, juntamente com as suas esposas, para liderarem os seus lares e ensinarem a lei de Deus aos seus filhos. Nós precisamos resgatar esse tipo de comportamento na nossa vida. Tá? E a gente ensina não é somente de forma professoral, não. Com a nossa prática de vida. Com a convivência com os nossos filhos. Mas como é que nossos filhos vão aprender com a nossa prática se eu trabalho, minha mulher trabalha, meu cachorro trabalha, o papagaio trabalha? Como é que ela vai aprender? Quem está instruindo aquela criança? Qual é o ambiente familiar que ela está vivendo?
Então nós precisamos rever muitas coisas na nossa vida. Tá? Essa palavra pressupõe que algo foi ensinado, que eles aprenderam isso nas suas casas e precisavam dar ouvidos a essa palavra. E nós vamos perceber também que essa palavra vai descrever a responsabilidade do homem no processo de arrependimento, ou seja, significa se desviar do mal e voltar-se para o bem. E essa palavra tem uma ideia, ou melhor, tem uma conotação de uma mudança de coração, deixando o mal, voltando-se para o bem, largando a loucura e voltando-se para a sabedoria. Essa palavra, chuve, é o termo mais importante na Escritura, no Velho Testamento, para indicar arrependimento. E esse verso vai nos mostrar que ainda há esperança para aqueles, para esses jovens ingênuos. Mas nem sempre. Como vemos nos versos 29 a 31. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, portanto, comerão do fruto do seu procedimento, verso 31, e dos seus próprios conselhos se fartarão. A sabedoria está suplicando que os jovens, até então indiferentes, voltem e ouçam a sua repreensão. Voltem e ouçam a palavra de Deus. A sabedoria está identificando o seu sermão, tá, com a repreensão. No Velho Testamento, e isso é bastante elucidativo, no Velho Testamento, a lei mosaica prescrevia que os filhos desobedientes deveriam ser apedrejados. Os filhos desobedientes e obstinados. E Bruce Waltke, um comentarista do Velho Testamento, ele faz um comentário interessante a respeito disso. Bastante significativo. Ele vai explicar o porquê dessa lei. Ele vai dizer assim, vou reproduzir literalmente. Essa provisão não surgiu de um senso exagerado de sabedoria e autoridade dos pais, mas sim de um senso extremamente sóbrio da importância da família como base para nutrir a vida dos indivíduos e da comunidade. Queridos, nós como crentes, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que a sociologia de uns tempos atrás, eu não sei como é que está hoje, porque a sociologia dizia que a família é a célula mãe, máter da sociedade, e hoje eles querem destruir a família. Mas nós sabemos que o fundamento da igreja, o fundamento da sociedade é a família. E a palavra de Deus está dizendo que se eles mudassem de direção, eles iriam demonstrar humildade, porque iriam reconhecer que a sabedoria estava certa e que eles estavam errados por alimentar o seu amor por essas coisas, por serem negligentes e livres, consequentemente, dessa disciplina. A própria mudança de comportamento, de atitude deles, demonstraria arrependimento. E por vezes nós ligamos o arrependimento somente à nossa fala. É lógico que uma pessoa arrependida, ela vai confessar que errou. Mas não é só isso. Ela tem que mudar de comportamento, ela tem que mudar de direção. E aqui no final desse verso nós temos uma promessa. Uma promessa que, se eles dessem ouvidos à repreensão, eles receberiam de forma ilimitada o Espírito de Deus. Olha o que diz: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito. Ou seja, a ideia aqui, no segundo verso, assim, vos farei saber as minhas palavras. A ideia aqui é que eles iriam internalizar os ensinos de tal forma que jamais se esqueceriam deles. Se ele atentasse, se ele se arrependesse, se ele se voltasse para a instrução do Pai, se ele se voltasse para a sabedoria da Escritura.
O Senhor ia abençoá-los de tal forma que ia derramar o seu Espírito sobre eles. Eles teriam a promessa de que as palavras de Deus ficariam guardadas no seu coração. Olha que maravilhoso. Se eu me arrepender, se eu voltar para o caminho da verdade, o Senhor vai derramar do seu Espírito de forma tal que eu vou saber, eu vou internalizar, eu vou ter a palavra de Deus dentro de mim. Quer dizer, ao tentar para a instrução divina, o Senhor ia dar mais e mais o seu Espírito e iria fazer com que eles conhecessem a sua vontade. Vocês conseguem ver aqui algum texto no Velho Testamento que fale sobre isso? Abram Ezequiel, capítulo 36, versos de 25 Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É a mesma promessa do Velho Testamento com relação ao Espírito abundante no meio do seu povo. Ele diz que vai derramar de forma abundante o seu Espírito sobre nós. E aí ele diz: e vos farei saber as minhas palavras. O que o Espírito Santo vem fazer nesse mundo? Da verdade, da justiça e do juízo. Ou seja, ao submeter à repreensão divina, ao submeter à sabedoria divina, o Senhor, a palavra de Deus está dizendo que Ele vai derramar sobre nós o seu Espírito para que possamos conhecê-lo mais e mais, saber a sua vontade, entendê-la, amá-la. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós nos submetemos, colocamos nosso coração em fazer a vontade de Deus, o Senhor vai derramar mais e mais o seu Espírito sobre nós. Por isso que Oséias diz, né? Busquemos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a alva. Que essa palavra fique no nosso coração, que esse seja o desejo do nosso coração. Ao apenas nos direcionarmos para Deus, o Senhor vai derramar sobre nós, copiosamente, o seu Espírito. Vamos orar.